Sejam bem-vindas e bem-vindos às entrevistas na íntegra do podcast 20%, uma série sobre a participação das mulheres no IPEA, produzido pela AFIPEA por Direitos, Democracia e Diversidade. Você pode escutar esta e outras entrevistas comandadas pelo comunicólogo Igor Rodrigues em nosso canal do YouTube ou em outras plataformas de áudio. A convidada desta entrevista é a servidora Joana Mustafa, técnica de planejamento e pesquisa no órgão. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast 20%, o podcast da AFIPEA que trata sobre as trajetórias femininas no IPEA. Hoje o episódio é muito especial, pois estamos com uma pesquisadora que trata sobre políticas sociais e questões femininas em suas pesquisas. Estamos com a Joana Mustafa, pesquisadora e técnica de planejamento e pesquisa no IPEA. Para começar, eu gostaria de agradecer muito a Joana por ter topado, ter disponibilizado a sua voz para essa narrativa tão potente que estamos construindo e tentando construir cada vez mais para que esse debate ele seja público e seja efetivo na nossa sociedade. Para começar, gostaria de iniciar o nosso bate-papo com uma pergunta muito especial. Quando você entrou no IPEA, como foi o seu início de carreira? Você acha que o IPEA ele cumpriu as suas expectativas adentrando ao IPEA como mulher? Como foi entrar no IPEA sendo uma mulher? Oi, Igor, como é que você está? Um prazer estar aqui com vocês. Eu apoio muito essa iniciativa da AFIPEA e a AFIPEA como um todo. Acho que a gente tem que estar sempre engajado na associação. Ela tem um papel muito importante para nós, principalmente por essas questões que às vezes o órgão não está nem um pouco interessado em tocar, né? No caso, agora estamos numa gestão muito favorável no sentido da compreensão desses fenômenos de gênero, raça, capacitismos e etc., outras discriminações que a gente tem, né? Na sociedade e na instituição não poderia ser diferente, claro. Mas é uma instituição ainda que tem outras particularidades, é uma instituição que é majoritariamente de economistas e a própria economia já na academia, por mais que tenha bastante mulher economista hoje em dia, né? Mas já na academia, nos anos finais da academia, da graduação, aí então em nível de mestrado e doutorado, é retumbantemente masculina a nossa profissão e, claro, também a questão do concurso ajuda as mulheres no geral, mas como é um concurso de economia, temos uma dificuldade de trazer mulheres, né, para o órgão. Bem, então, a minha vida inicialmente no IPEA, eu era muito economista ainda quando eu entrei no IPEA, né? Eu só tinha mestrado e o meu mestrado era em microeconomia industrial, da inovação. Então, quando eu entrei no IPEA, apesar de eu ter feito o concurso para a área social, porque eu já estava num processo de migração para a área social, uma vez que eu tinha trabalhado no programa Bolsa Família, já no Ministério do Desenvolvimento Social, eu tive a sorte, creio eu, de entrar diretamente na diretoria de estudos e políticas sociais. E essa diretoria tem um percentual de mulheres maior, né? Justamente porque discute coisas menos econômicas, digamos assim, ou tem outras perspectivas, né? Que não só a econômica que importa, a perspectiva da justiça social, a perspectiva da redução das desigualdades, né? Então, por isso, eu não senti propriamente diretamente, assim, uma inadequação no sentido do percentual, da representatividade, né, de mulheres. Então, eu fui muito acolhida por mulheres e o meu concurso, entrando junto comigo na DISOC, claro, na Diretoria de Estudos Sociais, tinha muitas mulheres com as quais eu me irmanei muito rapidamente e foi muito produtivo para nós, né? A gente teve grupos de estudo inicialmente, a gente foi acolhida, esse foi o concurso de 2009, tá? Então foi o concurso anterior a esse último, né? Esse concurso, a gente teve um processo de acolhimento dentro da DISOC, pelo menos, eu não sei dizer muito bem das outras diretorias, mas me parece que sim também, nas outras diretorias, estava acontecendo por conta da direção do Instituto, um estímulo para a gente se envolver diretamente nos projetos institucionais que estavam acontecendo, né, de feitura de livros importantes sobre desenvolvimento. Então, a gente foi rapidamente envolvido em projetos institucionais. Não ficamos à deriva, digamos assim, né? Não sentimos essa solidão nem nada, que às vezes isso pode acontecer, não só no IPEA, mas pela característica do trabalho no IPEA também de pesquisa. E às vezes pesquisa individual, isso pode acontecer. E ao longo da nossa carreira também pode acontecer. A gente se sentir meio à deriva, meio sem time, meio sem trabalho em grupo, né? Ainda que muita pesquisa hoje em dia é feita em grupo, o IPEA ainda, muitas pessoas ainda não adotaram esse modus operandi de fazer ciência, sabe? Com mais troca, com mais discussão, com mais, eu diria até
mais dialógica, mais contraditória, que lida com o contraditório de uma forma mais na feitura, né, da investigação, que eu acho muito produtivo, né? Mas, logicamente, para a perspectiva de gênero, raça e outras perspectivas que querem lidar com a questão de justiça social e da desigualdade, o contraditório é muito importante ao longo do processo de fazer ciência, porque senão a ciência vai ter a cara minha, mulher branca, de classe média alta. Então, não pode ser assim. Tem que ter outras perspectivas, tem que ter uma perspectiva racial, tem que ter uma perspectiva de classe mais contundente, né? Por mais que eu tenha essa consciência, só quem experimenta, né? Quem experimenta realmente, ou quem experimenta, ou o mundo que experimenta, o mundo que atravessa essa pessoa que experimenta, mostra, né, nos objeta as nossas hipóteses classistas e brancas que a gente não percebe que são. Então, é importante a gente fazer uma ciência que está muito imbricada com outras experiências e outros mundos. É muito interessante você já ter essa percepção quando você adentra ao Instituto. Essa percepção de representatividade feminina, de como que estava o ambiente, considerando que o IPEA ele é um ambiente majoritariamente masculino, de economistas. Então, você entrando no órgão e observando as suas possibilidades e as suas irmandades no coletivo feminino, é muito legal essa percepção. O nosso segundo tópico, ele fala sobre evolução profissional e trajetória. Outras pesquisadoras, por elas estarem em diretorias que não tratavam necessariamente sobre questões sociais ou político-sociais, elas não tinham uma liberdade intelectual tão efetiva. Então, queria que você fizesse uma fala sobre como era o seu fluxo de trabalho efetivamente, se você acha que essa liberdade intelectual ela tinha um impacto externo e como que você sentia essa questão do fato de ser mulher na sua trajetória profissional. Então, eu sinto assim, na minha trajetória, claro, cada trajetória é uma e muito particular, né? Primeiro, eu não tinha tanta consciência do machismo que me era perpetrado, digamos assim, e também que eu perpetrava, que eu, né, também reforçava, né? Mas aos poucos eu fui me dando consciência disso, me dando conta pelos incômodos, né? Mas eu sinto que, como eu estava na DISOC, que era uma secretaria que tinha muitas mulheres e de vozes contundentes, né, fortes e que tinham já uma posição muito clara, que já estudavam todas essas questões, etc. Mesmo assim, haviam vários micromachismos, né, que a gente chama, que são coisas cotidianas, sutis, na nossa relação de trabalho, que vão se colocando. Então, por exemplo, acontecia muito, e não estava na moda ainda falar sobre isso, então não estava na moda ainda, os homens brancos, ou os brancos em geral, mulheres brancas também, ainda não se tocado, que não pode cortar a palavra, né, de uma pessoa, né, mas então eu sofri muitos cortes em reuniões, por exemplo, em que eu sentia que eu não era autorizada a falar, né, porque primeiro os olhares não estavam direcionados para mim, isso tudo é muito sutil, mas é algo que te desautoriza estar naquele lugar, né? Os olhares não estavam direcionados para mim, era naturalizado só sentar homem na mesa, não havia um momento em que se perguntava, gostaríamos de abrir a palavra para que todos pudessem falar, não, tinha uma coisa de falar com autoridade, entrar falando, né? Entrar falando alto, então tem todo um jeito de falar, de se posicionar, até a posicionalidade dos corpos, né? Tem toda uma dança ali que está colocada do poder, que mesmo no ambiente científico ele se coloca muito fortemente, né? Então, eu sempre senti muito isso, alguns desconfortos, eu não sabia o que estava acontecendo, eu saía daquela reunião com aquela raivazinha, com aquele sentimento assim de apagamento mesmo, um certo silenciamento, né? O silenciamento, ele não é só você não falar, é um silenciamento do seu próprio ser, do seu eu, é como se ele se apagasse e você não consegue relembrar quem você é, do seu valor, sabe? Então, eu tive vários desses momentos, né? Então, isso eu senti bastante, ainda mais porque eu ainda circulava muito entre economistas, né? Ou seja, hoje em dia eu estou muito mais plural, eu fiz doutorado agora em sociologia, então eu me abri, inclusive, para antropologia, tenho feito muita coisa em antropologia, então eu ando bastante circulando em meios um pouco mais diversos. Porém, assim, a minha trajetória profissional, como ela foi muito pontuada
por cargos que eu ocupei fora do IPEA também. Então, como eu saí e voltei, isso foi muito bom para mim também, porque eu adquiri experiência e autoridade, que a experiência traz uma certa autoridade, né? Inclusive para a ciência. Então, você fala de uma posição, de um lugar em que você experimentou coisas à vera no setor público, né? Então, eu fui para a presidência, eu já tinha trabalhado no MCTI, depois no MDS, aí voltei para o MDS e para a presidência. Então, todos esses períodos de idas e voltas foram muito importantes para me legitimar enquanto pesquisadora, olha só. Mas a pesquisadora que a gente faz, a nossa pesquisa é aplicada, é para políticas públicas. Então, se eu tive experiência nas políticas públicas, e uma experiência muito interessante, então aquilo me autorizava e me legitimava como uma pesquisadora mais experiente, mais interessante de se dialogar, o que me facilitou, eu acho, encarar, né, esses machismos ao longo da carreira. De novo, a trajetória de cada mulher é muito específica nesse sentido, né? Essas sutilezas, pesquisadoras, né, da área social, elas falam que as sutilezas são o que moldam o ambiente externo. E também essa questão da autoridade, na sua fala, é muito potente, porque para uma mulher ser considerada uma autoridade, o caminho dela é muito mais íngreme, né? Para ela ser reconhecida, ela precisa ter muito mais potências evidentes e potências gritadas para que ela seja efetivamente respeitada, que a sua voz seja eloquente, mesmo que ela já tenha uma potência relacionada ao seu estudo. A gente tem um segmento que a gente fala sobre as resistências. Esses tópicos mais sensíveis, a gente coloca na disponibilidade da pesquisadora e da servidora falar da maneira que te deixa confortável. Hoje a gente percebe que a política, ela não é somente vinculada à economia, o que é muito legal a gente estar conversando isso em um projeto que fala sobre pessoas do IPEA, porque antes a gente via que o posicionamento político ele era muito ligado a questões econômicas, mas hoje a gente olha que o posicionamento político ele também engloba outras facetas. Para isso, eu gostaria de te perguntar se técnicos, né, servidores de orientações políticas diversas atuam entre si, como que isso se mostra presente e se isso causa alguma resistência em relação ao trabalho das mulheres e se também há uma mudança nessas resistências no trabalho feminino e essa confluência de orientações políticas diversas no Instituto. Não é fácil, nunca é fácil nem trabalho mais de gestão administrativo e muito menos trabalho de pesquisa, que é um trabalho mais profundo, né, de posicionamento, de investigação, cujos resultados podem ser utilizados politicamente, né? Então, é preciso ter muita responsabilidade nesse fazer científico, que é mais aplicado, justamente porque ele, ao ser aplicado, muda a vida de várias pessoas, né? Então, pelo fato de ser profundo fazer investigação nesse contexto e de ter impactos e resultados políticos importantes, o que a gente fala e o que a gente faz no IPEA, é muito difícil trabalhar com contraditório, inclusive o contraditório político, né? Ou seja, é muito difícil, sim, estar em presença de opiniões diversas ao fazer algo juntos dentro do IPEA, algum trabalho juntos, né? Eu acho que o risco que se corre, e que isso acontece demais, essa é sempre a saída a tangente que todo mundo pega, é que vira uma análise chapa branca, vira aquela coisa assim que não cheira nem fede, sabe? Assim, ou seja, fazer ou não fazer é quase a mesma coisa, não vai influenciar em absolutamente nada, não está fazendo uma recomendação nova, baseado em hipóteses, baseado em ousadas, certo? Então, não é inovador, então, assim, eu de fato acho que esse risco é um perigo latente no IPEA, porque a gente tem, claro, uma casa bastante, eu diria, dual em termos políticos, né? Bastante dual, assim, ela não é dividida porque as pessoas se dão bem, mas ela é dual no sentido de que existem posições à parte, políticas e 50-50, eu diria, mais ou menos, sabe? Então, assim, tem muitos liberais, tem muitos conservadores, tem muitos neoliberais,
e tem muitos desenvolvimentistas que são, por exemplo, anti-agendas de gênero e raça, já tem economistas mais de esquerda que são mais a favor de agendas de gênero, raça, pessoa com deficiência, etc., LGBTQIA+, etc., né? Essas novas pautas, novas desde os anos 70, 60, mas ainda assim novas, porque a gente ainda está por enfrentá-las adequadamente do ponto de vista das políticas públicas e do Estado. Então, nós temos uma casa muito diversa já do ponto de vista das posições econômicas, né? Mas eu creio, assim, tem um ethos bastante comum no IPEA, que quem está fora dele, aí é bem outlier mesmo, que a gente chama. E tem essas figuras, a gente conhece. Mas tem algo que nos une, que é a questão, eu acredito, né? Eu percebo muito isso, que é a questão da desigualdade. Quais os remédios para ela, a gente também diverge. Porém, a questão da desigualdade, como algo até teórico, abstrato ainda, não estou colocando se é desigualdade de gênero, se é desigualdade de raça, se é desigualdade de rendimentos, de classe, enfim, tem inúmeras facetas e dimensões da desigualdade, mas, do ponto de vista assim, mais geral, se você fizer uma pergunta assim, que consiga captar isso entre o pessoal do IPEA, né? Eu acho que muito o que nos une é esse ideal da igualdade, da justiça pela igualdade, né? E aí, ou seja, o ataque às desigualdades, né? E aí, claro, mas os remédios e o que a gente acha que deveria ser feito para esse diagnóstico de que o ideal seria uma sociedade sem desigualdade, o que a gente acha que deveria ser feito é muito diverso, novamente, né? Agora, então, dá para conversar, né? Dá para conversar, mas muitas vezes não dá para evoluir num trabalho que não vire chapa branca. Acho que esse aqui é o grande risco, que a gente não pode cair nele. E nesse sentido, eu acho que são muito bem-vindas análises ousadas, seja de direita ou de esquerda, mas que, claro, se fundamentem, né? De uma forma muito responsável, no sentido de dar e objetiva, no sentido de dizer quais são os a priori, quais são os pressupostos daquela análise, né? E não partir de pressupostos como se fossem genéricos, né? Ou como se fossem universais, ou seja, essa é uma questão muito feminista também. A epistemologia feminista e pós-colonial, antirracista, ela coloca isso, que a objetividade de um estudo aumenta quando você diz, né, para o leitor, e para quem está se informando a partir daquele estudo, olha, qual a implicação desse sujeito com a pesquisa, desse sujeito pesquisador, né? O que ele já foi na vida, o que ele já fez, por que ele tem aquele posicionamento prévio, né? Por que ele tem aqueles pressupostos? Da onde ele fala? Quem é essa pessoa? Qual é a experiência histórica e política dessa pessoa, né? Para a gente entender quais experiências de fato informaram o conhecimento dela, porque o conhecimento, ele vem do mundo, ele está na interação com o mundo. A gente não é um ser senciente global, Deus, que vê tudo lá de cima. A gente aprende na medida em que a gente vive. Então, viver e estar por isso que a experiência é muito importante. Então, dizer de onde você vem, qual é a sua experiência prévia e qual é a sua visão de mundo, é algo de muito importante para tornar a ciência responsável. Então, eu acho que, hoje em dia, o que faltaria para o IPEA do meu ponto de vista, é a gente esclarecer melhor que da onde essas análises estão vindo, o que elas almejam politicamente. Não adianta dizer, porque você tem que ser responsável politicamente, não adianta dizer assim, olha aí, tô colocando no mundo e seja o que Deus quiser, vocês façam o que vocês quiserem. Não, a nossa ciência é aplicada. Instituto de Pesquisa de Economia aplicada, o aplicado está colocado para nós. Tudo o que a gente fala vai ser aprendido de uma forma ou de outra, capturado ou apropriado de uma forma ou de outra pela política, pelo governo, pelas políticas públicas. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado, muita responsabilidade com esses a priori e o que a gente acha efetivamente como essa nossa pesquisa vai ser apropriada. Isso nos cabe também, como pesquisadores, né? Pensar um pouco sobre os efeitos da pesquisa da gente. Então, eu não vejo nenhum problema da gente ter opiniões absolutamente diversas,
desde que... E não vejo problema da gente não fazer muitos trabalhos juntos, porque ao fazer, como eu estou falando, também tudo pode virar muito chapa branca, né? Porque é muito difícil chegar em acordo. Mas eu acho que dá muito para a gente ainda melhorar essa transparência e responsabilidade dos nossos estudos, a partir de deixar muito claro quais são os a priores, quais são as posições individuais prévias e quais são os efeitos que a gente gostaria ou não gostaria que os nossos estudos tivessem. É a atividade de tornar complexo, né, de englobar vários pormenores de algo muito maior em qualquer um dos diálogos que estão sendo desenvolvidos. Nós temos duas perguntas que eu vou uni-las uma vez que você está na DISOC, que eu acho que a gente consegue trazer uma resposta muito interessante. A gente tem uma pergunta sobre desconforto, se você, como mulher, já vivenciou algum desconforto no instituto, e aqui eu acho que a gente pode dar uma universalizada, no sentido de se você, na DISOC, conseguiu observar desconforto das próximas, e nesse desconforto das próximas ocorreu alguma atuação, e desde que você entrou no instituto, quais são as mudanças estruturais que no IPEA como instituto, no perfil das servidoras? Eu nunca tive enorme desconforto não no IPEA. Como eu disse, assim, o que sempre me deixou mais chateada, né, foram esses micromachismos em geral. O mansplaining, que é aquele em que os colegas homens tomam a palavra e começam a contar uma anedota imensa, alugam, é o famoso tá me alugando, entendeu? Ou fala com o Batman, que eu não preciso ficar te ouvindo. Porque a pessoa, mesmo no cafezinho, que é um lugar muito importante, de trocas muito importantes, inclusive intelectuais, a pessoa se arvora, se dá o direito, né, de falar demais, ir atrás lá, e buscar o início da história, depois ainda derivar para um outro lado, que você não está interessado. Sabe aquela pessoa que você acha que é chata? Hoje, eu acho que 80% dos meus colegas homens, eu acho chatos, porque eles têm essa prática de tomar a palavra e monopolizar a palavra. Isso é cansativo e ainda, por cima, te desautoriza e te coloca numa posição do tipo assim, estou aqui aprendendo, né? Te infantiliza enquanto interlocutora, né? Eu sou a criancinha aqui, menininha, a mulherzinha que está aqui te ouvindo e aprendendo com o seu brilhantismo todo. Então, assim, isso me cansa, assim, diariamente até hoje, porque é uma questão que eu acho que precisa de um enfrentamento entre nós, assim, mulheres, né, e homens, mas as mulheres que se sentem incomodadas, a gente precisa enfrentar um pouco mais, né, é algo que é muito difícil para o brasileiro em geral, né, mas de pegar, cortar o outro quando precisa mesmo, para dizer, olha, eu acho que a gente podia dar espaço para as outras pessoas falarem, né? Numa reunião dá para dizer isso, né? Acho que a gente podia socializar a palavra para a gente poder, né, democratizar um pouco aqui as posições, ouvir um pouco mais outras posições, etc. Eu fui muito ensinada a isso muito recentemente, porque eu, como mulher branca, super imbuída de poderes aí do IPEA, né? Sempre em todas as reuniões que eu vou, fala bastante, a gente dá opinião, a gente ainda é colocado nesse lugar de vamos consultar o especialista, né? Então, aí a gente ocupa esse lugar. Aí, quando eu fui fazer doutorado na universidade, a universidade hoje, né? Fui para o doutorado na Unicamp em 2019. A universidade hoje está bastante alterada, mudada de quando eu fiz graduação lá em 94, então ela mudou completamente, porque ela se democratizou muito, abriu muitas vagas, muitos cursos noturnos, as cotas, etc. Mudaram muito a universidade pública hoje. Então, eu fiz muitas matérias com muitas mulheres negras, muitos homens negros, e vindos de famílias bastante desfavorecidas, assim, economicamente falando, né? Então, muitas filhas de empregadas domésticas, né? De gente da construção civil. Então, assim, para mim foi uma riqueza muito grande, porque eu cheguei lá querendo ser a primeira aluna, best da best, competitiva, né? Naquele mundo, eu ainda naquele modus operandi economistinha, competindo com os homens brancos, né? Aí estou lá na primeira fila, assim, quase levantando a mão, assim, eu, tipo assim, né? Porque, claro, privilegiada, eu recebi
licença remunerada para estar no doutorado, portanto, eu estava lá, ainda que eu tinha levado minha filha, eu tenho meus trabalhos, claro, não remunerados, eu tenho meu ônus de mulher, mas assim, eu estava lá na aula plena, com os meu salarinho no banco, tendo lido toda a biografia complementar, eu estava lá completamente inteira para a aula, né? Querendo falar, querendo discutir, querendo me renovar, e super feliz com aquilo, de estar ali estudando bem. Mas aí as outras pessoas não têm essa condição, no entanto, elas também têm que ter direito de falar e têm que ter direito de se posicionar e de se colocar. Então, nas matérias, eu fui muito bem ensinada pelas mulheres negras, principalmente, a calar minha boca, entendeu? Tipo assim, porque consegui compreender que eu preciso me abrir a minha escuta de uma forma muito mais contundente. Não querer me colocar, competir ou estar à frente. Não se trata de mim, não é sobre mim, sabe? É sobre a troca, é sobre ouvir outras posições e outras experiências. Então, é muito interessante isso. E os homens brancos ainda não tiveram momentos. Eu lembro que depois dessa minha, principalmente uma matéria que eu fiz, sobre epistemologia pós-colonial, antirracista, eu ia logo depois da matéria para terapia e chorava horrores, porque eu não acreditava que aquelas mulheres estavam sendo tão agressivas comigo, né? Que é um clássico esse do feminismo também, a discussão sobre a raiva, as agressões dentro do feminismo, o que é muito interessante, porque a raiva também, quem é o objeto da raiva, ou seja, eu, mulher branca, cala sua boca, tipo assim. Então eu era desautorizada, assim, elas olhavam para minha cara falando assim, ah, você tá falando tanta merda, tipo assim, olhavam na minha cara com aquele olhar assim, repreendendo, falando, cala essa boca, você tá falando tanta merda, ai, você não sabe como é que você é branca, entendeu? E aí era muito bom para mim. Eu sei que eu saía dessa terapia, eu chorava, depois eu me acalmava, falava, tá bom, não é sobre ser amada, ser a best, entendeu? Ser o concurso, não é sobre isso, é sobre ouvir. Então, aos poucos, eu fui saindo desse lugar de monopolizar a palavra, as atenções, né? Porque a gente sabe fazer isso, IPEano sabe muito bem fazer isso. E eu acho que os homens no IPEA, eles ainda não entenderam isso claramente. Eu vejo muito isso. Então, assim, desconforto, se houver, é bastante ligado a isso, no meu caso. Você falou uma informação muito importante que fala sobre um dos nossos segmentos também, que é sobre maternidade. Hoje a gente consegue mensurar o impacto na vida feminina de trilhar uma carreira ao mesmo tempo que ela trilha a maternidade dela. Como foi você gerir uma maternidade, né, efetivamente, juntamente com a sua trajetória profissional? Em relação às licenças, se você teve alguma dificuldade para você tirar, seja de maternidade, seja de estudo, pode englobar essa questão das mudanças estruturais sobre maternidade e licenças também. Eu nunca tive problema nenhum para tirar licenças no IPEA, mas, claro, conheço vários casos, né? Mas a maternidade, ela é experimentada de uma forma muito diferente entre as mulheres e não diminui em nada a experiência de uma mulher, né? A experiência de gênero de uma mulher que não tenha passado pela maternidade. Acho que isso é muito importante. Porque muitas vezes nos discursos sobre maternidade, eu não me sinto essa pessoa, entende? Que o feminismo está falando sobre, né? Um feminismo muito mais ligado à maternidade, por exemplo. Eu não me sinto nessa experiência de gênero tão conectada assim à maternidade. Tanto é assim que, bom, se tem uma coisa que eu sinto foi que foi muito difícil para mim. Eu tive um caso muito sério de discriminação mesmo. Foi na presidência, não foi no IPEA, na presidência da República, trabalhando no gabinete da Dilma, e tive uma experiência muito ruim com uma gestora lá, relativo à minha maternidade, quando eu estava bem ali, grávida, tal, como se eu tivesse, a pessoa me acusou que eu tinha manipulado, né, ou seja, que eu tinha usado estrategicamente aquele cargo, ou seja, eu tinha ido para o cargo para ficar grávida, para receber aquele dinheiro, para depois sair de lá, ter a licença maternidade naquele dinheiro, né, naquele DAS, naquele cargo de confiança. E aí, quando eu voltei da licença maternidade, convencida de que que eu queria sair de lá, porque era um trabalho muito árduo, muito pesado e muito conectado, né, à agenda da Dilma, então muito pesado mesmo. Como eu voltei da licença maternidade querendo sair de lá, né? E aí uma colega que estava no MDS me convidou para ir para o MDS. Então, quando eu fui dizer que eu gostaria de sair, etc., se a tal da colega não tinha ligado para essa gestora para dizer se tudo bem, tá tudo certo,
ela me acusou de tudo isso, de que eu teria estrategicamente usado tudo isso. E eu fiquei tão atordoada que eu nem entendi o que ela estava falando. Foi muito depois que eu consegui. Eu só saí de lá chorando, assim, eu sabia que... Olha, porque ela não falou ipsis literis, sabe? É uma coisa meio velada, assim. Sempre o assédio, ele é sempre velado. Mas você sabe que está sentindo alguma coisa errada. Quando eu fui desmembrar, né, o que ela tinha falado para conseguir entender, aí que eu entendi que ela fez essa acusação. Então, é uma acusação muito comum que as mulheres sofrem, de que elas já estão pensando estrategicamente em algo, mas que justamente é a vida delas. Claro que elas estão pensando estrategicamente. Engraçado que nesse caso eu não estava. Imagina, eu fui para a presidência, eu nem sabia que eu estava grávida. Eu estava super animada de ir. Aí dali a um mês eu fiquei grávida. Quer dizer, acontece, né? Mas ela achou que foi tudo de caso pensado. Agora, veja bem, não tem problema nenhum a mulher pensar estrategicamente na sua sobrevivência, na sobrevivência da sua prole, tá certo? Eu acho absolutamente equivocado e antiético você fazer disso um cavalo de batalha, fazer disso algo moralmente errado, né? Se é a gente que cuida desses bebês e é a gente que cria esses bebês, etc. Mas, de todo modo, não foi o que aconteceu, ainda teve isso, que eu estava totalmente sendo injustiçada, né? Por isso nem entendi o que ela estava falando. Bem, isso foi uma coisa muito ruim, mas no IPEA não, eu nunca sofri isso. Agora, eu lembro da minha identidade de Joana, de mulher trabalhadora, ali, quando eu estava no puerpério e tal, aquilo foi muito pesado para mim, a dedicação, né, a insuficiência de sono, aquele todo momento ali, daqueles primeiros 6 meses, foi muito, muito, muito pesado para mim. Então, quando eu voltei a trabalhar, e aí eu voltei para o MDS diretamente, foi uma verdadeira libertação, era maravilhoso, eu ia para o trabalho, eu pegava esse carro na Épia, eu me sentia assim, ia do Guará até o fim da Zanotti, eu me sentia chiquérrima de estar no carro e não estar ouvindo bebê, e estar botando um som no carro, sabe? Depois de uma dedicação 100%, assim, Deus me livre. Aquilo me sugou na minha identidade, sabe? Então, a identidade trabalhadora, servidora, quando ela voltou a ficar ativa, aquilo me deu uma alegria. E aí, só que, claro, né? Você fica totalmente dividido. Você fica naquela assim, você vai... Eu lembro que eu corria nessa época, eu ia... Aí voltava na hora do almoço para dar de mamar, corre. Aí nesse ano, eu tive muitas multas e eu poderia ter me estrupiado ali naquela época, né? É um momento muito tenso para a mulher, muito tenso, muito contraditório, dividido e muita culpa, né? Nossa, você tem que ser a mãe, tem que ter a perfeita mãe, tem que ser a mãe perfeita, mas também tem que ser a trabalhadora perfeita. Ai, meu Deus, como é que você faz? Então, é um troço assim que te rasga. Então, teve muitas implicações esse momento para mim, para o relacionamento, porque efetivamente o meu companheiro, apesar de ser bem presente, ele não era o suficiente, né? E isso foi gerando aquele recalque no nosso relacionamento. Muitas mágoas que eu fui tendo dele posteriores eram, na verdade, construções e acúmulos que tinham começado bem ali, naquele momento, né? De que eu senti que não fui totalmente acolhida naquela responsabilidade. A responsabilidade não foi tão dividida assim quanto eu precisava, talvez. E cada um precisa de um certo tanto, né, de divisão. Então, eu acho que é isso, a maternidade, mas ela não define a experiência de gênero. Nós são muitas experiências de gênero que não necessariamente passam pela maternidade. Às vezes passam pelo cuidado, sim, mas o cuidado de outras pessoas. Às vezes passam por essa coisa do ambiente de trabalho, em que você é muito vista como alguém generificada, né? Como alguém que tem um gênero, que, portanto, gênero mulher, e que, portanto, terá um certo comportamento ou não, há uma expectativa já sobre o nosso comportamento. Então, mesmo que você não tenha filhos, ou não vá ter, ou não queira ter, isso nunca é perguntado, as pessoas já acham que você vai ter, e esse gênero já é precificado, né? Não vou dar um cargo para ela, porque ela ela vai ficar grávida, vai largar. Não adianta porque é mulher, né? Deve ter filho, então não vai ficar depois das 6 horas da tarde para fazer aquela nossa reunião e depois de tomar o uísque no Pinela. A experiência de gênero não tem a ver com a sua realidade enquanto mulher. Muitas vezes ela parte de expectativas e pressupostos de gênero que estão na interlocução social. É muito interessante de uma maneira assim, do choque mesmo,
escutar das mulheres que as mulheres elas são vistas com malícia quando elas têm posições assertivas em relação à sua sexualidade, em relação à sua trajetória de trabalho. Tudo tem um porquê por trás, que na verdade muitas das vezes esse porquê por trás foi colocado por pessoas que estão lendo elas, e não necessariamente por Uhum. elas. E não tendo a problemática, igual você pontuou, que as mulheres podem sim ter essa malícia, porque os homens eles não são enxergados quando eles têm Exato. esses posicionamentos maliciosos em relação a visar o futuro. Então, para a gente encerrar o nosso bate-papo, passe uma mensagem para futuras gerações de mulheres que gostariam de ingressar no IPEA, nesses ambientes mais masculinizados, ou instituições parecidas. E aí você pode fazer um encerramento da melhor maneira que você desejar. Eu sempre acho, e hoje eu vejo isso com os novos servidores, né? Os novos servidores, eles são assim, eles têm uma importância, eles têm inclusive a responsabilidade, são eles é que vão dominar a casa, são eles é que vão carregar a casa para frente, são eles é que vão definir o futuro da casa. Então, eu vejo que eu gostaria de incentivar tanto os novos que entraram quanto os próximos um dia, que, se Deus quiser, né, nossa instituição vai vingar e vai continuar trazendo novos pesquisadores, e mesmo os bolsistas também, que são outra forma de renovação muito importante para a gente, sempre como se fossem, os bolsistas são como se fossem oxigênio e nitrogênio que estão entrando na nossa água, sabe? Assim, porque aquilo refresca, renova, traz as leituras da universidade, aquilo é maravilhoso, é uma troca com a universidade, principalmente com a academia, muito importante. Então, tanto os bolsistas quanto os novos servidores e os servidores que virão, eu acho que a grande responsabilidade deles, o que eu realmente gostaria de dizer para eles é que eles entrem com audácia, entende? Que eles entrem para tomar aquilo para si e para transformar a casa, e não para se adequar a uma casa, a um corpo que já está lá, porque inclusive esse corpo está meio moribundo, eu devo dizer, no sentido de que é uma casa mais velha, mais antiga, né? Em termos também de idade, uma casa que se renova pouco, que tem muita conversa, mas interna e com o governo federal, ou seja, muita troca, mas é muito hermética também, muito fechada. Então, o que eu peço dos novos e dos bolsistas de todo mundo é audácia, nesse sentido, tanto intelectual quanto de posicionamento corpóreo e perceptivo, né, da sua voz, do seu olhar, de ocupar o espaço, de fato ocupar e abrir espaço, né? Porque não há outro jeito de nós aprendermos, nós que estamos lá já viciados, né, em relações classistas, racistas, sexistas, não há outro jeito da gente perceber que nós estamos fazendo algo equivocado, né, de que não é esse o melhor jeito para se ouvir sobre experiências e posições diversas às nossas. Então, realmente, o único conselho que eu daria é preciso ter coragem, porque toda vez que a gente enfrenta, a gente recebe o retorno, né? Às vezes tem efeitos, isso pode muito bem ser encarado como, nossa, aquela mulher é insuportável, nossa, ela é muito brava. É um clássico, isso todo mundo sabe, essa mulherada feminista, todo mundo já sabe isso aí, que a gente é taxada como bruta, brava, muito bruta. As mulheres negras, então, é só o que se fala delas, né? Até porque tem toda aí uma leitura escravista da mulher negra. Não importa. Isso é o efeito que a gente quer, inclusive, inicialmente é esse. Não tem problema. Estar bravos ou alguém se sentir lesado é justamente porque se sentiu incomodado. Houve ali um momento. Não há problema. Não há que se achar que precisa de o tempo todo harmonia, apaziguar, entrar em acordo. Não é isso. Claro que com respeito. Não vai faltar o respeito com ninguém. Mas os sentimentos acontecem, é normal. A gente entender também o que está acontecendo, né? Fazer uma análise crítica. Por que eu fiquei com raiva daquela pessoa quando ela fez isso daquele jeito? Acho que a gente precisa estar, nós da casa, bastante abertos para essa audácia e essa coragem das pessoas que vêm nos questionar do nosso jeito de estar fazendo ciência e de estar se relacionando com os pares.
Joana, a AFPE agradece muito a sua voz, a Eu que sua agradeço. disponibilidade. Nós temos o desejo e ressaltamos os nossos votos para que a sua voz sempre seja eloquente, para que a sua trajetória sempre seja validada e que para a sua voz e seu posicionamento ele nunca seja calado e que a sua cabeça nunca seja abaixada. É a motivação do podcast que estamos fazendo e é o que buscamos, trazendo mulheres para inspirar outras mulheres e a gente desenvolver esse debate político-social de uma maneira cada vez mais potente. Agradecemos aos ouvintes e pedimos para que siga a FIPEA em nossas redes sociais para acompanhar esse e outros projetos. Até o próximo episódio.